Vamos dar continuidade a esse período interbíblico, e nós estamos aqui vendo fatos históricos relevantes, muito importantes, que vão nos ajudar a entender esse cenário político, religioso e social ali da Judéia, principalmente ali nessa região onde Jesus vai nascer e vai exercer o seu ministério, tá bom? Então, nas últimas aulas, você tem visto aí nos últimos blocos alguns fatos históricos importantes, então vamos dar continuidade nesse cenário, ok? Convido você aí para o slide para a gente ver o primeiro fato importante que também vai acontecer durante esse período interbíblico. Então, se nós falamos anteriormente sobre o Império Romano, ou grego, perdão, né, o Império Grego, que dominou ali aquela região por alguns anos, eu falei também sobre o Antíoco Epifânio, lembra dele? Que foi um imperador, um governante severo, e que essa perseguição fez com que os judeus precisassem se dispersar, se espalhar, por causa dessa grande perseguição que eles estavam enfrentando. Agora vai se iniciar o poderoso Império Romano, e é um fato histórico muito importante, porque quando nós começamos a ler a Bíblia, no Novo Testamento, quem está dominando aquela região, da qual Jesus vai nascer e exercer o seu ministério, são os romanos, tá bom? Então, leia comigo aqui o slide. A cidade de Roma, construída nas colinas centrais da Itália, cresceu, se fortaleceu com o helenismo, né? Lembra o que é o helenismo? É aquela influência grega, né, mundo afora, então o processo de helenismo, esse processo de espalhar a cultura grega, tá bom? E ainda, os romanos derrotam os gregos e dominam o mundo. Os romanos construíram grandes barcos, pavimentaram estradas com paralelepípedos, colocaram centuriões nas províncias romanas e estabeleceram a Pax Romana. Eu já vou explicar nos próximos slides o que é essa Pax Romana, ok? Então, esse período de governança romana foi um período de paz no Império, favorecendo a viagem de uma cidade a outra e a divulgação do grego. Os cristãos usaram este surpreendente sistema de estradas e rotas marítimas para levar o evangelho a todos os cantos do mundo, então conhecido. Isso explica como a igreja que Cristo edificou se multiplicou nas grandes cidades e províncias do Império Romano. Então, olha só que interessante. Quando os romanos dominam e eles começam a dominar o mundo e eles tomam posse ali daquela região que é a Judéia, eles começam a investir, como disse o slide, muito em infraestrutura. Então, estradas, né, rotas. Por quê? Para facilitar a viagem e essas negociações comerciais, né, e principalmente o recolhimento de impostos para levar isso para a capital, para Roma, né, para que o império pudesse administrar tudo isso. Se de certa maneira os romanos fizeram isso para se beneficiar, o slide mostra para nós que isso vai ser também uma arma para os cristãos. Então, quando a gente chegar em Atos e a gente for estudar principalmente a expansão do evangelho, a expansão do evangelho mundo afora, nós vamos ver que os cristãos, eles foram grandes missionários, eles viajaram o mundo inteiro, o Império Romano inteiro, pregando as boas novas e iniciando comunidades em várias cidades. E eles se utilizaram dessa estrutura, dessas boas estradas, dessas rotas, né, dessas embarcações, principalmente o apóstolo Paulo, para conseguir viajar, né, mundo afora, dentro do Império Romano, para poder pregar o Evangelho. Então, olha para você ver como isso também foi benéfico para os cristãos no primeiro momento, para que eles também conseguissem se locomover mais rápido de uma cidade para a outra, tá bom? Então, vamos lá no próximo slide, para a gente poder ver aqui. Então, olha só que interessante, né? Reino dominando reino, correto? Lembra que isso começa lá com a Assíria, que destrói o reino do norte, Israel. Depois vem a Babilônia, que destrói o reino do sul, Judá. Posteriormente, os persas, que destroem os babilônicos, né, e dominam o mundo inteiro por um certo período. Depois vem o reino grego, que domina os persas. E agora nós estamos nesse período onde o Império Romano está dominando o mundo, ok? Então, só para você ver uma imagem aqui, ó, que te ajuda a entender a expansão do Império Romano, para você ver comigo como foi um império poderoso, grande, que alcançou regiões realmente bem... Foi um império bem amplo, né? Então nós temos aqui a cidade de Roma, né, aqui na província Itália, né, os
os países daquela época. Então nós vemos que o Império Romano chegou até a costa lusitana, aqui onde atualmente é Portugal, né? E aqui onde é atualmente Espanha, até o norte aqui, ó, nas Ilhas Britânicas, né? Então, para você ver como foi um império extremamente grandioso, né? Poderoso e que se perpetuou no poder por muitos séculos, ok? Maravilha. Pax Romana, então, eu acabei de citar isso, o Império Romano vai instituir a Pax Romana. O que é isso? A Pax Romana basicamente era uma lei de ordem, ok? Então era uma lei de ordem onde os romanos colocavam administradores, prefeitos, né, nessas províncias para dominar essas províncias, e o trabalho desse governador, o trabalho desse prefeito era manter a paz naquele local. Então, qual era o objetivo de Roma ao dominar um país, uma cidade ou um povo? Basicamente, eles queriam impostos, né? Basicamente, eles queriam coletar impostos, porque eles entendiam que isso fazia com que eles ficassem mais poderosos para investir na infraestrutura e no pagamento para os soldados. Então, basicamente, Roma queria os impostos pagos. Então, para que isso acontecesse, eles precisavam que houvesse uma paz naquela região. Então, era necessário que aquele prefeito mantivesse a paz naquela região, porque a qualquer rebelião que pudesse acontecer naquele lugar, né, e que aquela paz estivesse abalada, Roma entraria naquele lugar e destruiria tudo, porque Roma, né, ela sempre se antecipava às ameaças. Então Roma não esperava chegar numa revolução, numa rebelião, para que eles fizessem algo. Então, qualquer princípio de rebelião, Roma já entrava e já destruía todo mundo. Então, é interessante você ver esse princípio da paz, essa lei, né, que Roma exigia a paz, porque é exatamente isso que nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento. Então, por exemplo, quando você vê o apóstolo Paulo viajando o mundo afora, ele prega o evangelho em várias cidades e muitas pessoas se convertem. Mas quando ele volta para Jerusalém, ele é perseguido. Você pode ver isso ali nos últimos capítulos do livro de Atos. Então, ele é perseguido pelos judeus. Mas quando os judeus pegam Paulo e levam até as autoridades romanas, né, eles dizem que Paulo está cometendo blasfêmia contra a fé deles, que era o judaísmo. E para os romanos, isso era indiferente. Olha, ele está cometendo um pecado ou um crime na lei de vocês, né? Então, qual é a acusação que os judeus faziam para com os cristãos? Eles estão causando um tumulto. Eles estão causando uma rebelião. O que eles estão fazendo pode dar início a uma rebelião. Isso a gente não vai poder controlar o povo e pode acontecer aqui uma desgraça. Então, por esse medo, né, os romanos acabam acatando muitos dos pedidos dos judeus para calar os cristãos. Então você vai ver, por exemplo, Paulo na cidade de Éfeso também vai ser acusado de tentar causar ali uma rebelião, uma confusão. E não é isso que Paulo quer fazer. Paulo quer pregar o evangelho para fazer com que as pessoas creiam em Jesus e creiam na mensagem, né? Mas é sempre basicamente essa acusação que eles estão levando, né? Eles estão causando uma rebelião, eles estão causando uma confusão, eles estão causando um tumulto, tá bom? Então, só para você entender um pouco como era essa lei, né? Então, e para a gente entender também os objetivos, né, de Roma, de manter a paz ao máximo possível para que os seus objetivos fossem alcançados. E basicamente esse objetivo era o acúmulo de dinheiro, o acúmulo, né, dos impostos, tá bom? O próximo fato histórico, vamos lá comigo no slide, é o surgimento dos livros apócrifos, tá bom? Então, a definição de apócrifos em grego significa oculto, escondido ou longe, e daí a ideia de serem livros duvidosos. No Velho Testamento são 7: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Também há adições nos livros bíblicos de Esther e Daniel, tá bom? E eu vou mostrar aqui para você algumas razões do qual a gente pode rejeitar esses livros apócrifos, né, e entender que de fato eles não são inspirados por Deus, ok? Então, vamos lá para alguns motivos. Então, basicamente, esses apócrifos surgem
né? Alguns vão colocá-los como livros inspirados, mas eu vou trazer aqui alguns motivos do qual nós podemos lê-los, nós podemos entender o seu contexto histórico, né? Para ter algum conhecimento, mas a gente tem que entender que eles não são inspirados por Deus. E o primeiro motivo para isso é que eles nunca foram incluídos na Bíblia hebraica dos judeus. E aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, o Velho Testamento, a gente tem que entender que, primeiramente, ele foi dado para os judeus. Ele foi escrito por judeus, para judeus, e principalmente para a nação de Israel. Ok? E os judeus não consideravam esses livros inspirados por Deus. O segundo motivo é que essas obras nunca foram aceitas pelos escritores judeus do primeiro século, tais como Joséfo, Filo Orígenes, e sem contar os rabinos e muitos cristãos eminentes que não aceitavam tais obras, tá bom? Então, no primeiro século, muitos historiadores judeus também não aceitavam esses livros como inspirados por Deus. Esses livros não têm qualidade própria daqueles inspirados por Deus. Além de conter erros de história, eles contêm contradições com os livros inspirados. Então, lendo esses livros, você vai ver que eles têm algumas contradições, eles entram em conflito com outros livros da Bíblia. Jesus e os apóstolos nunca os citam como escritura inspirada, e os apócrifos mentem e exageram, eles não soam como livros inspirados, são de homem para homem, tá bom? Então são esses 7 livros, né, que foram acrescentados posteriormente ao Velho Testamento, mas nós podemos ter certeza de que eles não foram inspirados por Deus, por isso nós não seguimos no sentido de uma doutrina de fé, né? Nós podemos lê-los, você pode lê-los para ter um entendimento, para ver essas questões que eu acabei de formular, e também para compará-los com os outros livros do Velho Testamento, tá bom? O próximo fato histórico que vai acontecer durante esse período interbíblico, ou período do silêncio, é que começa a aparecer grupos políticos e religiosos. Esse ponto é muito importante, porque são com esses grupos políticos que Jesus vai interagir durante o Novo Testamento. Então, o primeiro grupo que aparece nas páginas do Novo Testamento são os saduceus. Quem são os saduceus? Então, eles eram uma espécie de guardiões da Torá. Eles aceitavam somente o que estava escrito nas leis de Moisés, ou seja, eles aceitavam somente os primeiros 5 livros do Velho Testamento, né? E não acreditavam nem em anjos, nem em demônios, não acreditavam na ressurreição e eram inimigos dos fariseus. Então os fariseus e os saduceus eram inimigos, ok? O próximo grupo político que aparece são os próprios fariseus, que eram especialistas na lei de Moisés, fanáticos e brigavam para que a lei fosse cumprida. Achavam que Jesus era um impostor, falso Messias, como outros que já haviam surgido. Então, por conveniência, eles se aliaram aos saduceus para matar Jesus. Então, diferente dos saduceus, os fariseus acreditavam em toda a lei, mas eles eram extremamente legalistas, né, em relação à lei, fanáticos. E você vai ver várias vezes em que Jesus vai interagir com eles durante o Novo Testamento. E eles eram inimigos dos saduceus, mas por conveniência eles se unem para poder matar Jesus. Nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento, tá bom? O próximo grupo político que surge são os zelotes. Quem são os zelotes? Então, nessa época, houve muitas revoltas dos judeus. E essas revoltas é para que eles tentassem se libertar a todo custo, né, de Roma, mesmo que eles derramassem sangue, né, e o uso da força e da espada. Então, por isso, nessa época, os zelotes, eles são um grupo de judeus revolucionários que lutavam contra os romanos. Então, os zelotes eram judeus que não aceitavam essa opressão, que não aceitavam serem oprimidos pelo Império Romano. E, de certa maneira, eles tentavam, através de várias revoltas, a libertação da nação, né? E, por fim, nós temos os herodianos. Quem eram herodianos? Né? Os herodianos, Herodes e sua família, exerceram uma grande influência na Palestina durante o tempo de Cristo e da igreja, né? Então, Herodes era
um prefeito, vamos dizer assim, um governador ali da Judéia, colocado a mando do Império Romano para poder controlar aquela região. Então, com ele surgem os herodianos, que eram os seus seguidores, né? Um grupo político que aceitava os judeus de várias seitas religiosas e apoiavam o poder de Herodes, apoiavam a dinastia de Herodes. E para manter o poder, você pode estudar mais sobre essa família, né? Trono, para manter o poder e o trono, traições, assassinatos marcaram essa família. E é terrível isso, né? Porque você vai ver Herodes matando seus próprios filhos para que ele não perder o trono, a coroa, tá bom? Então você pode ler isso depois e estudar mais sobre Herodes e sua família. O próximo grupo que nós temos são o Sinédrio. O Sinédrio vai surgir também durante esse período interbíblico. E o Sinédrio era uma espécie de Supremo Tribunal dos judeus. Eles podiam decretar pena de morte, mas apenas com o aval do procurador romano. Então eles podiam decretar a morte de alguém, mas eles precisavam do aval do prefeito. Por isso, Jesus foi levado, quando preso, primeiramente pelo Sinédrio, e depois ele é levado a Pilatos para ser julgado, né? Então, acredito que você se lembra sobre o julgamento de Jesus, como foi o seu julgamento injusto. Ele é preso pelos judeus, levado. Ali a gente já vê que ele apanha, né? Ele é espancado, ele passa por um julgamento injusto, eles condenam Jesus à morte e depois eles levam Jesus a Pilatos para convencer Pilatos a matar Jesus, né? A crucificar Jesus. Então nós vemos na história que eles conseguiram, tá bom? Então, esses são mais alguns fatos importantes, né, que a gente tem durante esse período do silêncio, tá? Eu peço para que você se dedique cada vez mais em entender, né, todos os detalhes durante esse período. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar mensagem para nós, mas também eu convido você a se aprofundar mais nos seus estudos. Então estude mais sobre quem eram os fariseus, os saduceus, as crenças deles, a respeito dos zelotes, e também sobre Herodes e a sua família, para que você possa entender, né, bem esse cenário quando Jesus aparecer nas primeiras páginas do Novo Testamento, tá bom? Então, nós damos continuidade nesse período interbíblico no próximo bloco. Aguardo você.